Pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de tratamento de água urbana servida. Meu nome é Eduardo e hoje vamos começar com a aula número 1 do curso, que é a introdução ao tratamento de águas urbanas servidas e os novos desafios relacionados ao tratamento. Primeiramente, a gente precisa entender o ciclo urbano da água, que é justamente onde esse efluente vai ser gerado, né? Então, se a gente seguir o ciclo urbano da água, vamos ver que a água que chega à área urbana, ela é captada de algum manancial, seja ele superficial ou subterrâneo. Essa água vai ser então coletada, captada, tratada e será distribuída para os seus usuários, que podem incluir usos industriais e também, sobretudo no caso desta disciplina, usos domésticos. É importante notar que essa água que é distribuída tem seu consumo predominantemente para transporte de poluentes, de substâncias e compostos, certo? Enquanto que uma pequena parte só vai ser utilizada para consumo, que é esse uso, podemos dizer aí talvez, né, numa visão mais antropocêntrica, mais nobre. O que quer dizer? Que na verdade grande parte dessa água vai retornar com grande quantidade de poluentes. Então, agora essa água que foi distribuída e utilizada, ela vai conter o quê? Poluentes suspensos, que são aqueles materiais que ela entrará em contato e ficará em suspensão. E também material dissolvido, uma vez que a água é um solvente universal e várias substâncias acabam sendo dissolvidas, certo, nessa água. Então essa água agora com poluente suspenso e servida é geralmente chamada de esgoto sanitário, esgoto tipicamente doméstico ou de forma mais geral de água residuária, considerando ela como um resíduo. Tá? Mas o termo águas urbanas servidas ou usadas, ao invés de água urbana residuária, descreve melhor o estado da água e, portanto, indica que, na verdade, ela pode ser o quê? Tratada e até recuperada. Tá? Depois dessa água gerada, ela vai ser o quê? Transportada, né? Esse esgoto, ou essa água urbana servida, vai ser transportada, vai ser coletada e transportada por uma rede até a estação de tratamento de esgoto, que é o foco desta disciplina. Então, de maneira geral, para exemplificar, então nós temos o que? A geração, a distribuição dessa água de abastecimento, que vai ser o que? Utilizada, certo? Durante esses usos serão incorporados poluentes e contaminantes, que deverão ser o que? Tratado na estação de tratamento de esgoto de água urbana servida, tá? O termo, na verdade, de água urbana é mais positivo, certo? E indica que o tratamento ele pode ser feito tanto para o lançamento ou o retorno para o meio ambiente, para um corpo hídrico, ou pode ser feito o quê? Para recuperar esse recurso, seja recuperar a própria água, ou outros materiais que possam ter valor agregado que estão presentes nesse efluente, tá? Então a estação ela é de tratamento de esgoto composta por uma série de processos e operações unitárias, sejam elas físicas, químicas ou biológicos, e na maioria das vezes combinado, certo? De tal forma a permitir o que? A adequação desse efluente a ser lançado. A gente precisa ter em mente que 1 metro cúbico desse esgoto, quando lançado no meio ambiente, tem o potencial, se não for tratado, de contaminar, né, de poluir vários metros cúbicos, ou seja, o impacto de 1 metro cúbico, na verdade, ele vai contaminar um volume muito maior do que apenas esse 1 metro cúbico que foi lançado. Por isso, devido à presença de alguns compostos, a gente precisa tratar, é necessário o tratamento deste efluente, né, antes do lançamento. O primeiro impacto, pensando aí no que nós chamamos de poluentes convencionais, associado ao lançamento desse efluente, é a presença de material orgânico.
Então o esgoto contém grande quantidade de material orgânico, derivado, né, fruto do tipo de composto que nós utilizamos nas residências. Então é só vocês imaginarem, resto de comida, certo? Detergentes e por aí vai. Todos esses compostos são compostos orgânicos na sua maioria, que serão solubilizados ou ficarão em suspensão. O problema é que quando lançado no meio ambiente, os micro-organismos eles enxergam, né, na verdade, esses compostos orgânicos como alimento. Então, eles, nesse processo de degradação desse material orgânico, haverá o consumo bastante elevado de oxigênio e, como consequência, dependendo, né, das características do corpo receptor, da capacidade de transferência de oxigênio, pode levar a uma redução drástica da concentração de oxigênio nesse corpo hídrico e, consequentemente, levar até a morte de peixes. É o que a gente observa aqui na região metropolitana de São Paulo. Vários rios têm concentração de oxigênio muitas vezes próximo a zero ou zero, justamente devido ao quê? A grande quantidade de material orgânico lançado através do esgoto e resultando num grande consumo pelos micro-organismos e, consequentemente, podendo levar até a morte de peixes. Um outro problema também relacionado ao lançamento do esgoto é justamente a presença dos macronutrientes, nitrogênio e fósforo, que são responsáveis aí pela eutrofização dos corpos hídricos, né, que representam um estado com grande concentração desses nutrientes. A consequência, geralmente, de um corpo eutrofizado é uma elevada produtividade primária relacionada à grande quantidade de algas. Essas algas, além de também favorecer para um desequilíbrio, né, desse corpo hídrico, elas podem produzir toxinas e inviabilizar o uso de alguns corpos hídricos para abastecimento. E por último, não menos importante, nós temos justamente o quê? A presença de grande quantidade de organismos patogênicos. Então o esgoto, além de conter compostos químicos, né, que podem causar problemas, sejam eles orgânicos, sejam eles inorgânicos, como nutrientes, há também uma grande quantidade de organismos patogênicos e aí a necessidade na maioria dos lugares onde o esgoto será lançado, da remoção desses organismos patogênicos para evitar problemas de saúde. Tá? Então a questão dos organismos patogênicos é mais um problema de saúde pública, né, do que uma questão de impacto ambiental, certo? Então a gente podemos dizer que o tratamento de esgoto ou de água urbana servida, ele deve ser planejado de tal forma a evitar que não ocorra poluição por material orgânico, que nós vimos que caso seja lançado grande quantidade de material orgânico, haverá uma redução da concentração de oxigênio dissolvido, evitar a contaminação dos organismos patogênicos, então tem que evitar o que chegue ou sejam lançados organismos patogênicos em grande quantidade no corpo hídrico, e também a poluição por nutrientes. Qual que é a ideia? Evitar problemas relacionados às consequências da eutrofização. Tá? Então, de maneira geral, o tratamento deverá incluir, né, a remoção de sólidos, certo? Material orgânico, nutrientes e organismos patogênicos. Tá? O saneamento, né, as medidas de saneamento como o tratamento de esgoto, elas não são recentes, tá? Então, começaram a surgir há muito tempo na Índia, se a gente for acompanhar aqui. Depois, claro, nesse período era comum que com a queda de uma civilização também havia uma grande perda do que tinha sido desenvolvido de conhecimento por aquela civilização. Tivemos aí também, muito conhecido, também grandes avanços durante o Império Romano, então sistemas de coleta de esgoto, banheiros coletivos, os famosos aquedutos romanos. Por outro lado, durante a Idade Média, tivemos aí um declínio de parte desses avanços alcançados, devido aí à redução do uso de água,
também uma grande influência da igreja. E a partir do século XIX, sobretudo com o avanço de várias áreas do conhecimento, biologia, química, e um entendimento melhor do que se estava presente no esgoto, é que começou a surgir, de fato, soluções eficientes que eram capazes de remover alguns desses compostos, não só afastar o esgoto, que afastar o esgoto também já é uma medida de redução do risco, mas também a remoção desses poluentes que nós citamos. Claro, associado a esse entendimento, também com o aumento da população, ficou mais evidente alguns problemas relacionados ao esgoto, tá? Então que havia já uma forte associação entre a presença, o lançamento inadequado do esgoto e os problemas de saúde. E aí começou-se a desenvolver diferentes formas de tratamento. Então os primeiros sistemas comunitários, ou também chamados de coletivos, eles foram projetados para remover a parte mais visível desses contaminantes. Certo? O pessoal não sabia exatamente o que tinha lá, não tinha um conhecimento do que material dissolvido existia, mas eles percebiam que o esgoto continha material em suspensão, sólidos, e que esses sólidos, se a gente deixasse o esgoto parado, ou seja, decantasse esse efluente, esse material sólido que estava em suspensão acabava sedimentando. Então os primeiros sistemas de tratamento, eles foram concebidos para a remoção desses sólidos sedimentáveis, que foi justamente o chamado sólidos suspensos sedimentáveis, né, que deu origem ao chamado tratamento primário. Tá? O problema associado a isso é que a remoção desses sólidos sedimentáveis, no caso suspenso, apesar de importante, não era suficiente para evitar os problemas relacionados ao esgoto no corpo receptor. E aí descobriu-se que além do material em suspensão, o esgoto continha material dissolvido, principalmente elevadas quantidades de material orgânico. Esse tratamento, então, onde a remoção do material orgânico ocorre que ela ocorre através de processos biológicos, foi chamado de tratamento secundário. Então, quando a gente fala de tratamento secundário, significa, no caso do tratamento de esgoto, que haverá remoção de material orgânico dissolvido. Como grande parte desse material orgânico ele é composto por material biodegradável, é comum que esses tratamentos sejam realizados por métodos biológicos, que nesse caso nós temos dois processos principais aplicados ao tratamento de esgoto. Os processos aeróbicos, simulando o que acontece na natureza, ou seja, na presença de oxigênio, o material orgânico é degradado por micro-organismos aeróbios, tá? Que resultam, além da mineralização do esgoto, ou seja, a conversão do material orgânico em compostos inorgânicos, também na produção de novas células. O que acontece? Os micro-organismos consomem esse material orgânico e acaba aumentando esse número de células de micro-organismo, que é o chamado lodo. Então, o lodo do tratamento biológico é o resultado do crescimento microbiano devido à degradação desse material orgânico. E temos também o tratamento anaeróbio, onde o material orgânico é convertido a metano, CO2 e também novas células. Uma diferença significativa, que a gente vai ver mais para frente no curso, é que o material no processo aeróbio é necessário fornecimento de oxigênio, e isso muitas vezes significa gasto de energia. Então tivemos aí grandes avanços. No início do século, o tratamento secundário era feito principalmente por tratamento anaeróbio, mas depois da descoberta do tratamento aeróbio, sobretudo com o desenvolvimento do sistema de lodos ativados em 1914, basicamente tratamento secundário virou sinônimo de tratamento aeróbio. Tá? Vejam vocês que o sistema de lodos ativados, amplamente utilizado, tem mais de 100 anos. Mas também chegou-se à conclusão
que, apesar de muito importante, a remoção do material orgânico não era suficiente para prevenir todos os problemas relacionados ao tratamento de esgoto. Haviam outros compostos, certo, presentes no esgoto, como amônia, que é tóxica para os peixes, a presença de nutrientes que pode levar à utilização e a presença de organismos patogênicos, era necessário um tratamento adicional. E aí, para esse tratamento adicional, foi denominado tratamento terciário. Então, um conceito importante que vocês têm que ter em mente, daqui para frente, é que o tratamento de esgoto ele é implementado em diferentes níveis de tratamento. Então, o tratamento ele inclui o conceito de nível de tratamento, que pode ter o tratamento preliminar, onde são removidos os chamados sólidos grosseiros, ou seja, um material de grande dimensão que chegará na estação, como um pedaço de papel, papelão, cabelo. Teremos o tratamento primário, cujo objetivo é a remoção dos sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos sedimentáveis, que é um material que está em suspensão, mas que pode ser removido por uma simples decantação do esgoto. Temos também o tratamento em nível secundário, onde há a remoção significativa de um material orgânico dissolvido. E por último, temos o tratamento terciário, cuja remoção o poluente depende do tipo de poluente específico. Pode ser organismos patogênicos, nutrientes, até metais pesados. Vai depender das características do corpo receptor onde esse esgoto vai ser lançado. Então a gente podemos ter uma visão geral da estação aqui, que essa estação consiste, na verdade, numa combinação de processos químicos, físicos e biológicos. Nós temos na estação, então, o tratamento da fase líquida, que é justamente o esgoto. E temos o tratamento da fase sólida, que significa o quê? O tratamento dos resíduos gerados, certo? Durante o tratamento de esgoto. Tá? E aí o tratamento da fase líquida inclui justamente esse conceito de nível de tratamento, que nós temos o tratamento preliminar, primário, secundário e podemos ter até o tratamento terciário. E também vamos ter o tratamento da fase sólida, que consiste basicamente em gerenciar o lodo gerado, seja o lodo do tratamento primário, quanto o lodo do tratamento secundário, que na maior parte das vezes é preciso fazer o desaguamento, que é reduzir o teor de umidade, para posteriormente ser digerido e realizado a redução do teor orgânico desse lodo. Então aqui só para mostrar para vocês dois exemplos aqui de duas estações que nós temos na região metropolitana de São Paulo, que é Etibarueri, que trata aí uma vazão de quase 10 metros cúbicos por segundo, atendendo a uma população de 4,4 milhões, e a ETABC, que está aqui relativamente perto da universidade, que tem uma vazão média de 1,9 metros cúbicos por segundo. Vejam vocês que existe uma série de processos e operações combinadas para adequar esse esgoto, certo? Para ser lançado no caso dessa estação. Nós temos aí como novos desafios do tratamento justamente que com o crescimento populacional e a inter-relação entre água, energia e nutrientes, tem um desafio importante colocado, é que será necessário aumentar a oferta de água, de energia e alimentos. Então não podemos mais pensar aí na gestão desses recursos de forma desconectada. Então precisamos pensar nela de uma forma integrada. E no caso do saneamento, especificamente tratamento de esgoto, pensando que é necessário aumentar a oferta de água, de energia e de nutrientes, o esgoto pode ser visto aí não mais como um resíduo, e sim como uma fonte de recurso que contém água, que pode ser recuperada para o reuso de água,
que contém energia presente no material orgânico, principalmente, que pode ser recuperada através do metano, ou até mesmo os nutrientes, que são o quê? Compostos amplamente utilizados na produção agrícola. Então, em função da tecnologia de tratamento, é possível recuperar esses recursos do esgoto e reduzir assim o impacto do tratamento e melhorar e, na verdade, incluir o conceito de economia circular na gestão desses recursos hídricos. Vocês viram no texto que então existe um conceito que veio da gestão de resíduos sólidos, né, que é o conceito do 3Rs, né, que é recuperar, reutilizar e reduzir. Ele está sendo adaptado ao tratamento de esgoto, tá? Então recuperar energia, metais, reutilizar água, lodo, certo, de forma adequada, reduzir o uso de energia, geração de lodo, as emissões, a área. E tudo isso deve ser feito repensando, certo, reimaginando novas concepções, repensando novos fluxogramas e fazendo o retrofit, muitas vezes incluindo o quê? Novas unidades. A ideia é que as estações de tratamento de esgoto do futuro elas sejam mais similares como a fábricas do que de fato a uma estação voltada para o tratamento e descarte desse efluente. Um exemplo aqui que hoje tem sido trabalhado aqui no grupo que eu coordeno lá do Laboratório de Tratamento de Águas Urbanas Servidas é um conceito, uma nova concepção do fluxograma. Então, ao invés de nós termos um tratamento biológico, certo, para degradar o material orgânico e depois recuperar a água, a ideia hoje é concentrar esse material orgânico o máximo possível, retirar a água, para que esse material orgânico seja degradado anaerobicamente, produzindo grande quantidade de metano, enquanto se produz uma água de elevada qualidade por processos de membrana, e esses nutrientes podem ser recuperados através de fotobioreatores com algas, que têm elevado valor agregado e produzem também um efluente com baixo teor de nutrientes. Vocês podem encontrar mais informações sobre esse conceito no livro do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal do ABC, no capítulo 15, onde a gente discute esse novo paradigma para o planejamento do saneamento, que é do tratamento de esgoto à recuperação sustentável de recursos. Então era isso, pessoal. Até a próxima aula.